Burt Lancaster nasceu, Burton, Stephen Lancaster, em 2 de novembro de 1913, na cidade de Nova York. Nascido em uma família da classe trabalhadora, Lancaster trabalhou inicialmente como acrobata de circo e atleta, demonstrando a força física que caracterizaria muitos de seus primeiros papéis no cinema. Essa experiência em acrobacias não era apenas algo que ele praticava quando criança, mas também algo que o ajudou enormemente em sua presença diante das telas. Ele era capaz de realizar suas próprias cenas de ação com uma agilidade e confiança incríveis, algo raro para atores de sua época. A ascensão de Lancaster do picadeiro para as telas de cinema começou na década de 1940, quando Hollywood notou sua boa aparência, sua figura imponente e seu charme natural. Sua grande oportunidade surgiu em 1946 com o filme Os Assassinos, The Killers, no qual interpretou o trágico ex-boxeador. Este filme não só o tornou uma celebridade, como também o consagrou como um ator sério, capaz de interpretar personagens extremamente complexos. O que diferenciava Lancaster de muitos de seus contemporâneos era sua capacidade de fundir uma masculinidade rude com uma profunda sensibilidade emocional, o que lhe permitia trabalhar em diversos gêneros, do filme noir e faroestes a dramas épicos e filmes sobre questões sociais. A carreira de Lancaster foi marcada por sua disposição em desafiar as tradições e expectativas de Hollywood. Na década de 1950, ao lado de Harold Heck e James Hill, ele fundou sua própria produtora, Hecht Hill Lancaster. A empresa foi inovadora, pois ofereceu a Lancaster mais poder sobre os tipos de projetos que escolhia realizar, permitindo-lhe fazer filmes mais socialmente engajados e artisticamente ambiciosos do que as produções típicas dos estúdios. Alguns dos filmes notáveis produzidos nessa época foram Marty, 1955, que recebeu o Oscar de melhor filme e foi elogiado por seu retrato honesto da vida cotidiana e do amor, e Separate Tables, 1958, que abordou emoções humanas profundas e questões sociais. Nos bastidores, Lancaster demonstrou sua dedicação não apenas ao seu próprio talento, mas também à elevação do filme à categoria de verdadeira arte. Lancaster recebeu elogios da crítica e diversas distinções ao longo de sua carreira, incluindo 2 Oscars. Ele ganhou seu primeiro Oscar por sua atuação convincente como um ex-presidiário em busca de reconstruir sua vida em Elmer Gantry, 1960. Sua interpretação foi eletrizante. Era charmosa, ameaçadora e moralmente ambígua ao mesmo tempo, e realmente demonstrou sua grande habilidade como ator. Ele então ganhou um segundo Oscar por sua atuação em O Homem de Alcatraz, 1962, onde interpretou um assassino condenado que se torna um reconhecido reformador do sistema prisional e especialista em pássaros. Essas performances demonstraram a capacidade de Lancaster de incorporar personagens genuinamente falhos e complexos com empatia e profundidade, transcendendo estereótipos. Além de seus triunfos nas telas, Burt Lancaster também foi celebrado por suas convicções pessoais e ativismo. Ele era um forte defensor dos direitos civis e da justiça social, e frequentemente usava sua popularidade para defender causas que lhe eram caras. Lancaster era um ator que não tinha medo de se manifestar contra o racismo, a desigualdade e a injustiça em uma época em que Hollywood era cautelosa com atividades políticas. Ele era um forte defensor dos sindicatos e dos direitos dos artistas, mas também demonstrava grande preocupação com a justiça e a decência humana. Esses atributos são valorizados pelo público, pelos colegas e pela comunidade em geral. A influência de Lancaster no cinema perdurou até as décadas de 70 e 80, enquanto ele continuava a assumir papéis difíceis e variados. Entre suas atuações notáveis posteriores, destacam-se o papel em O Nadador, 1968, um filme surreal e psicologicamente intenso que se tornou um clássico cult, e Atlantic City, 1980, pelo qual recebeu outra indicação ao Oscar e demonstrou seu talento para retratar personagens maduros com pungência e complexidade. Lancaster jamais se acomodou em sua busca pela excelência, o que o manteve no topo de sua arte irrelevante à medida que Hollywood evoluía. Ao longo de sua vida, Burt Lancaster casou-se 3 vezes e teve 5 filhos,
cada fase de sua vida familiar, representando uma etapa distinta em seu desenvolvimento pessoal e em suas lutas. Sua vida privada era frequentemente tão complexa quanto sua existência intensa e renomada em Hollywood, revelando o lado humano de uma celebridade definida pelo charme e pela presença física aos olhos do público. Sua primeira e esposa, June Ernst, era uma mulher cuja vida estava inextricavelmente ligada ao mundo do circo e das artes aéreas. June Ernst não era uma esposa comum. Ela própria era trapezista, nascida em uma família com uma longa tradição em artes aéreas. Sua mãe era uma trapezista renomada, uma mulher notável no mundo do circo, em uma época em que as artistas mulheres estavam apenas começando a trilhar esse caminho. Essa attitude aventureira e esse talento foram transmitidos a Ernst, e antes de se casar com Lancaster, ela já havia se consagrado como uma acrobata excepcional. Burt e June se casaram, e ele se tornou uma parte muito importante da família circense dela, se apresentando com eles e desenvolvendo suas próprias habilidades acrobáticas. Essa foi uma época crucial para Lancaster, já que sua robustez e atletismo se tornaram características marcantes de sua imagem no cinema posteriormente. Mas o casamento deles não estava destinado a sobreviver com o mesmo cenário e a mesma encenação. O casal se separou no final da década de 1930, e há alguma discordância sobre quando o divórcio foi legalmente concedido. Fontes da mídia da época datam o evento em 1940, enquanto biógrafos posteriores, examinando dados e testemunhas oculares, postularam datas tão tardias quanto 1946. Isso gerou alguma incerteza sobre o momento dos relacionamentos subsequentes de Lancaster e seu casamento com sua segunda esposa. Seu segundo casamento foi com Norma Anderson, um romance que se desenvolveu em circunstâncias incomuns durante a Segunda Guerra Mundial. Norma Anderson, 1917-1988, era originalmente uma estenógrafa que substituiu uma atriz doente em um show da USO, destinado a entreter os soldados americanos estacionados na Itália. Foi então que o destino interveio. Norma estava chegando à cidade vinda do aeroporto quando avistou Burt Lancaster na multidão e ficou imediatamente cativada por sua presença atraente e imponente. Dizem que ela olhou curiosamente para o policial ao seu lado e perguntou: "Quem é aquele policial bonito? Ele é casado?" O policial, vendo uma oportunidade, marcou um encontro às cegas para os dois naquela mesma noite. Este foi o início de um longo e crucial capítulo na vida de Lancaster. Casaram-se em 1946 e embarcaram no que seria um relacionamento difícil e intenso. Norma era muito ativa na política e em questões sociais, e dedicava seu entusiasmo ao ativismo. Sua casa em Bahia tinha um cômodo separado com impressoras e suprimentos para envio de correspondências em massa, um monumento à devoção de Norma à Liga das Mulheres Eleitoras, uma organização comprometida com a educação e o empoderamento dos eleitores, especialmente as mulheres, para que se engajassem no processo eleitoral. Democracia. Ela também foi membro de longa data da NAACP e, junto com Burt, compartilhava a devoção aos direitos civis. Um dos atos mais notáveis do casal em prol da justiça social foi um evento beneficente que organizaram para Martin Luther King Jr. e a Conferência de Liderança Cristã do Sul, que antecedeu a histórica Marcha sobre Washington de 1963. Burt e Norma tiveram 5 filhos juntos, incluindo Bill Lancaster, que seguiu carreira como ator e cineasta, James Lancaster, Susan Lancaster, Joanna Lancaster, que mais tarde se tornou produtora de cinema, e Sigal, pronuncia-se Sheila Lancaster. Embora parecessem uma família politicamente engajada e solidária, o casamento deles foi repleto de problemas. As exigências da profissão de Lancaster, juntamente com problemas pessoais, minaram o relacionamento. Em 1966, o casal se separou e o divórcio foi finalizado em 1969. Durante o término de seu segundo casamento, Lancaster teve um relacionamento longo, porém tempestuoso, com Jackie Bone, uma cabeleireira que trabalhava no set do filme Os Profissionais, The Professionals, um dos principais projetos de Lancaster, no final da década de 1960 e início da década de 1970. Foi um romance intenso e dramático.
Um episódio particularmente memorável mostra Bone quebrando uma garrafa de vinho na cabeça de Lancaster durante um jantar com a presença de luminárias da indústria como o diretor Sidney Pollack e o ator Peter Falk. O episódio destacou a natureza intensa, porém por vezes tempestuosa, do relacionamento. Por fim, o romance deles terminou quando Jackie Bone se converteu à religião. Lancaster, um homem de visões e valores pessoais complexos, obviamente sentiu que não conseguia conciliar suas diferentes trajetórias espirituais, e por isso eles se separaram. Seu terceiro e último casamento foi com Susan Martin, e em setembro de 1990, quando ele já estava na terceira idade. Este casamento foi muito diferente dos outros, mais tranquilo e menos exposto ao público. Durou até sua morte em 1994, fazendo companhia a Lancaster em seus últimos anos. Susan Martin foi sua namorada durante todo o período em que ele enfrentou uma crise de saúde e refletiu sobre sua longa e brilhante carreira. Burt Lancaster, que outrora foi o símbolo máximo da bravata machista em Hollywood, chocou amigos próximos com uma história surpreendente e extremamente íntima de seu passado nos últimos anos de sua vida. Ele teve casos secretos com algumas das celebridades masculinas mais famosas e enrustidas de sua época. Lancaster caminhava na corda bamba do amor, do segredo e da vulnerabilidade mútua, por trás do brilho da era de ouro de Hollywood, quando ser gay era proibido e acabava com a carreira. Um dos artistas mais impressionantes e refinados de sua época, Grant cativou Lancaster com seu charme elegante, sagacidade afiada e sorriso enigmático. Eles se conheceram em um encontro da indústria cinematográfica no final da década de 1940. Ambos estrelas consagradas, mas atuando em universos cinematográficos distintos. Grant, que viveu por anos com o ator Randolph Scott, no que muitos posteriormente chamariam de noivado amoroso, cultivou uma imagem cuidadosamente construída de refinamento e atratividade heterossexual. O caso deles foi eletrizante, porém cauteloso, disse Lancaster, desenrolando-se em fins de semana furtivos em chalés de praia escondidos ao longo da Pacific Coast Highway. Grant era extremamente reservado, e seu medo de ser descoberto era evidente, especialmente com alguém tão ousada quanto Lancaster. O romance foi rico em paixão, mas curto, terminando com Grant se isolando ainda mais em sua fortaleza de anonimato, por não querer colocar em risco sua identidade cuidadosamente protegida. O mais surpreendente de tudo foi o relato de Lancaster sobre um breve e peculiar relacionamento com J. Edgar Hoover, o notório chefe do FBI que detinha enorme autoridade política e cultural em meados do século XX. Hoover nunca se casou, e havia muitos rumores de que ele e seu assessor, Clyde Tolson, mantinham um longo romance. Hoover não era ator, mas tinha extensos laços com Hollywood por meio de seu poder sobre a imagem da polícia e da moral na mídia. Lancaster lembrou-se de ter sido apresentada a Hoover por amigos em um baile beneficente para a elite de Washington, D.C. Não foi um romance típico, mas sim um repleto de segredos e poder. Lancaster descreveu Hoover como um homem que ansiava por intimidade, mas que temia o próprio reflexo. Foi profundamente perturbador, mas proporcionou a Lancaster uma visão singular da psique de uma das figuras mais misteriosas da história política americana. Um dos encontros emocionais mais intensos de Lancaster foi com Rock Hudson, o galã clássico, alto, lindo e irresistível. Eles se conheceram durante as filmagens de um filme no início dos anos 1950, e o romance deles aconteceu no auge da fama de Hudson. Sob a supervisão rigorosa dos executivos do estúdio, Hudson vivia com o medo constante de ser exposto. Um temor que se concretizou da maneira mais devastadora após sua morte por AIDS em 1985, quando o mundo foi forçado a encarar a realidade que ele havia escondido por décadas. Lancaster o via como um espírito doce, com o físico de um gladiador, alguém que ansiava por amor, mas achava que ele estava sempre fora de alcance. O romance deles se resumia a viagens de fim de semana pelo deserto, longe das câmeras, onde podiam respirar livremente. Hudson precisava de prudência, Lancaster sabia disso. O relacionamento deles não morreu por falta de amor, mas pela dificuldade de se manter em uma sociedade que exigia negação. A maior surpresa na lista de Lancaster foi Ricky Nelson. O astro adolescente,
e a personalidade televisiva de aparência impecável de As Aventuras de Asia e Harriet. Lancaster era cerca de 20 anos mais velho que Nelson, e o jovem ator supostamente teve um breve e tempestuoso romance como o mais velho no início dos anos 1960. Nessa época, Lancaster já era uma celebridade consagrada, e Nelson estava tentando deixar para trás a imagem de ator mirim e se tornar um artista adulto. Embora a relação de Nelson com Lancaster tenha sido breve, foi significativa. Nelson encontrou em Lancaster um mentor e protetor. Lancaster também percebeu o desequilíbrio e encerrou a parceria de forma delicada, sentindo que Ricky precisava de espaço para descobrir sua própria personalidade, dentro e fora de campo. Nelson, recordou com profundo carinho, era o rapaz que cantava como o vento e beijava com a ânsia de alguém que nunca teve permissão para desejar. Por último, Marlon Brando, possivelmente o mais brilhante e complexo dos nomes que Lancaster tinha em mente. Brando era tudo o que Lancaster não era. Impulsivo, excêntrico, rebelde sem pedir desculpas. Lancaster se lembrava do romance deles como algo vulcânico. Eles se conheceram em um evento politicamente acalorado em Hollywood no final da década de 1950, e a energia entre os dois era rápida, irreprimível e intensa. Conhecido por sua flexibilidade sexual e recusa em se conformar, Brando encantou Lancaster com discursos intelectuais, desafios ousados e uma sensualidade irresistível. O relacionamento entre eles era uma mistura complexa de ego, competição criativa e uma ambição compartilhada de dominar um ao outro emocional e fisicamente. Lancaster disse que Brando era o único homem que já conheci capaz de me deixar completamente sem fôlego apenas com um olhar. O romance entre eles durou muitos anos, com idas e vindas, e só chegou ao fim quando o peso do segredo, somado às suas personalidades contrastantes, se tornou insuportável. Cada um desses relacionamentos, mantidos longe dos holofotes, representou uma imagem dramaticamente diferente de Burt Lancaster daquela mostrada nos filmes. Por trás da imagem do herói galante e do galã viril, havia um homem que amou sinceramente, às vezes intensamente, e sempre em silêncio. Lancaster não buscava sensacionalismo ao expor essas facetas no final da vida, mas sim a emancipação de décadas de fingimento, ocultação e dissimulação de uma realidade que o definia tanto quanto qualquer personagem de filme. Lancaster sofreu terceiro ataque cardíaco às 4h50 da manhã e faleceu em sua residência em Century City, Los Angeles, em 20 de outubro de 1994. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram espalhadas sob um grande carvalho no Westwood Memorial Park, em Westwood Village, Califórnia. O local é marcado por uma modesta placa quadrada no chão, uma das muitas com a inscrição Burt Lancaster 1913 a 1994. Não houve cerimônia fúnebre ou sepultamento, como ele desejava.